Boa noite, irmãos e amigos queridos que compartilham conosco o culto online. E hoje eu deixo uma palavra que está no Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devíamos sempre estar pedindo para Deus sondar nossas vidas e nos mostrar onde estamos errados. Se obedecêssemos ao Senhor, talvez não estivéssemos passando por essa pandemia que assola o mundo inteiro. Então, irmãos, vamos ao nosso culto, ouvir as nossas pregações, nossos cânticos. É isso que nós convidamos a todos nesse momento com reverência. Obrigada, irmãos. Bom culto. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural. Me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural. Me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Tua graça. Vamos ver o que nos diz Eclesiastes 7,14. Nos diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem,
mas quando forem ruins, considere-os. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Então vamos viver da melhor maneira, amando o nosso próximo, com alegria e com gratidão ao Senhor nosso Deus. Quando os dias são bons, comemoramos e nos alegramos, mas nos momentos difíceis, quando nos sentimos sem forças e fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E então crescemos na fé. Vamos orar? Pai amado e querido, somos gratos por Tua palavra e Teu amor. Visita-nos em nossas necessidades, dá-nos saúde física, emocional e espiritual. Nos ensina a valorizar os nossos dias, sejam eles de prosperidade e alegria ou de escassez e tristeza. Em nome de Jesus te agradecemos porque tens cuidado de nós em cada detalhe. Amém. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus continue abençoando ricamente suas vidas. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre o tema Esperança, âncora da alma. A figura da âncora ela é mencionada 4 vezes no Novo Testamento. 3 vezes em Atos, lá no capítulo 27, no versículo 29 e dos versículos de 30 a 40, referindo-se à âncora real. E
Uma em Hebreus como símbolo de esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 19, até a parte A do versículo 20, que diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar. Vamos ver o sentido da âncora e a sua analogia com a vida cristã. Sabemos que a âncora é um instrumento náutico pesado, geralmente de metal, que prende a embarcação no fundo do mar, no local desejado e possível. A âncora firmada em Jesus significa a nossa garantia de eterna salvação. Em Colossenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23, o apóstolo Paulo deixa registrado: antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Assim como uma âncora que mantém o navio em segurança na posição certa, nossa esperança em Cristo é garantia de segurança. Se a âncora do navio desce até o fundo do oceano, a âncora do cristão sobe até o verdadeiro santuário celestial, onde se fixa no próprio Deus. Existem vários modelos de âncora, conforme o tamanho e o tipo de embarcação, mas todas têm a mesma função: segurar e firmar a embarcação. Assim há também diferentes grupos religiosos e variadas formas de atuação. Se prega o Evangelho firmado na suficiência e na exclusividade de Cristo, a âncora é segura. Mas se lançam a âncora de um Evangelho diferente, como Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículos de 6 a 8, usando o termo outro Evangelho, nós vamos verificar que aí fica comprometida a segurança e a firmeza. Ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema. Se lançam a âncora de um evangelho diferente, não há segurança nem firmeza. A âncora mais conhecida é chamada âncora almirante. Ela tem um anel argola para prender o cabo, que vem da embarcação, garras ou unhas, que se fixam no fundo rochoso, e uma cruz para amarrar o cabo, ou arinque, da boia. A boia amarrada à âncora flutua, indicando a sua localização. Poderíamos dizer que a boia representa a palavra de Deus e a Igreja de Cristo. A Bíblia e os crentes fiéis
apontam onde está a esperança, afirmando: aqui tem âncora, aqui tem esperança. O cabo que liga a âncora à embarcação deve ter mais de 3 vezes o comprimento da embarcação, somado à profundidade do ancoradouro, permitindo mobilidade ao barco, facilitando a fixação da âncora e prevenindo a variação da maré. A nossa esperança também deve ser comprida e firme, não curta e frágil. Deve ser suficiente para aguentar as instabilidades e os impactos próprios da vida. Diferentemente das embarcações que só usam a âncora para se fixar nos portos ou nas tempestades, a vida cristã deve estar ancorada na onipresença da triunidade divina e em sua palavra. Para onde formos, nossa âncora sempre deve estar firmada no céu. A âncora proporciona à embarcação 3 benefícios. Assim como a âncora da nossa alma, a embarcação da nossa vida. Primeiro, a segurança. Impede que o barco seja movido para além do comprimento do cabo. Não permite que ele vá para longe. Muita gente sem esperança tem conduzido o barco de sua vida para longe de Deus, ficando à deriva, sem direção, nos mares revoltos do mundo. Segundo, firmeza. Não deixe o barco arrebentar-se nos rochedos, garantindo sua integridade. Pessoas estão arrebentando suas vidas porque estão sem âncora, ou porque se fixam em pessoas ou em algo errado. Terceiro, estabilidade. Com a âncora certa e fixada de maneira correta, o barco não tomba, não perde o equilíbrio. Muita gente tem perdido o equilíbrio diante das dificuldades e tragédias por não ter a âncora certa. O uso correto da âncora certa traz algumas lições que se aplicam à vida do cristão para manter uma viva esperança. A estabilidade do navio não depende só da perícia do comandante, da bússola, do radar, mas principalmente da âncora. Mesmo usando os variados recursos que Deus deu, o cristão nunca deve deixar de lançar a âncora da esperança em Cristo. A responsabilidade de manter o barco de nossa vida seguro e firmado na âncora é nossa. Podemos manter ou renunciar à âncora de nossa alma. Contudo, a Bíblia recomenda: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, como está em Hebreus 10, 23. Não vemos a âncora, mas ela está presente. O marinheiro sabe onde a âncora está por causa da boia, que sinaliza a sua localização. Não vemos nossa esperança, mas sabemos que é real e segura. O texto de Romanos 8, 24 diz: a esperança que se vê não é esperança. Ainda que não a vejamos, cremos nela, como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5, por causa da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual ouvimos, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Apossemo-nos dessa esperança, ainda que invisível. Creiamos que somos sustentados e que não naufragaremos. Quando a nossa esperança está no Senhor e nas suas promessas, os ventos e as ondas podem vir contra nós. Mesmo que em algum momento sejamos abalados,
o barco da nossa vida não vai afundar. Porque, como o salmista diz, lá no Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E por que não lembrar do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A âncora é lançada em caso de necessidade, mas a âncora da nossa alma deve estar sempre lançada. O cristão usa sua âncora para se manter permanentemente ancorado no Senhor, ainda que haja bonança. Em tempos tranquilos, os cristãos podem relegar sua âncora e afundar em tentações aparentemente inofensíveis. A âncora não nos livra das tempestades, mas nos livra nas tempestades. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas livre na cova dos leões. Os seus amigos não foram livres da fornalha, mas livres na fornalha. Temos uma âncora da alma, não com a promessa de vida tranquila, mas sim de vida segura. Jesus Cristo disse: tenho-vos dito, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo que a situação não mude e as condições não sejam favoráveis, nossa esperança em Jesus nos dá a certeza de que estamos seguros, ancorados a alguém infinitamente poderoso, maior que qualquer tormenta. A esperança cristã não é induzida por promessas humanas, mas de origem divina, uma esperança de glória, como está em Colossenses 1:27, que vem de Deus, o Todo-Poderoso. A segurança depende da âncora, desde que firmada numa rocha segura. O escritor aos Hebreus afirma que a âncora da nossa alma é segura e firme, porque está fincada além do véu. Não está lançada nas inconstantes águas deste mundo, mas no eterno céu, que apenas os olhos da fé podem ver. Não está firmada na efemeridade, nem na fragilidade do que este mundo possa oferecer, mas no que Cristo já fez na cruz e na sua permanente intercessão por nós, agora na presença do Pai, além do véu. A nossa âncora é segura e firme, porque está atrelada na eternidade. Como Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Como disse alguém apropriadamente, quando a esperança é viva, a noite é menos escura, a solidão é menos intensa e o medo é menos agudo. A âncora de nossa alma foi levada para onde entrou Jesus, além do véu. O véu do Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo para receber e firmar, além dele, a nossa âncora. Este véu que foi rasgado de alto a baixo, como está em Mateus, capítulo 27, versículo 51, ele foi como precursor, nos precedeu. Nós que estamos seguros nela, faremos o mesmo caminho de glória. Por isso, esperança, âncora da alma, que nossa esperança esteja sempre no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.